Bom, e agora o que a gente vai fazer é avançar aqui na nossa implementação. Agora a gente vai fazer o cadastro de visitante. Então o visitante também vai ser bem simples, bastante simples. Então o que a gente vai fazer primeiramente é criar um controle aqui para visitante. Eu vou copiar aqui de morador. Então vai ser controller, vai ser visitante controller. Visitante controller. E a gente vai precisar alterar aqui para ser visitantes, e aqui a gente não vai ter mais essa implementação aqui. Vamos até apagar aqui esse corpo, que a gente não vai precisar. A gente vai primeiro criar aqui o nosso converter. Então vou só duplicar aqui o converter aqui de morador, né, para visitante converter. Beleza, e eu vou também copiar aqui duplicar também aqui o meu morador DTO, que vai ser o visitante DTO. Beleza, e aqui dentro do meu visitante, basicamente ele tem somente ele vai ter o nome, né, do visitante e vai ter o RG. E esse que vai ser basicamente o meu DTO. Então, quando o cara salvar ali, ele tem o nome, o RG. Deixa eu ver o que mais aqui que ele pode ter. A gente poderia também colocar aqui uma imagem. Mas, deixa eu pensar aqui. Por enquanto a gente não vai colocar a imagem aqui, a gente vai cadastrar o visitante sem imagem. Porque no requisito do nosso sistema, ele também requer que você salve a imagem, né? A foto do visitante ali que está fazendo uma visita. Mas por enquanto a gente não vai se preocupar com isso. Lá na frente a gente vai fazer essa implementação. Vamos deixar aqui por enquanto só o carro RG e o nome aqui para ele poder cadastrar a pessoa, né? Na nossa tabela pessoa. Beleza, então voltando aqui dentro do nosso visitante, eu vou fazer aqui o nosso converter, né? Vai ser um visitante de visitando domínio, ele vai receber um visitante DTO, e beleza, ele vai precisar dar um new visitante, e aqui eu vou até dar uma retirada aqui nas coisas, e o visitante aqui ele tem aqui basicamente o RG, o ID da pessoa. Eu vou atualizar aqui para ele receber pessoa. E aqui também no construtor ele vai receber pessoa. E ponto pessoa. Beleza, ele está reclamando aqui por causa dos getters e setters. Então, vou dar um insert aqui e vou criar o getter e set de pessoa. Então, beleza, já fiz aqui o ajuste do visitante. O que eu vou fazer é voltar aqui dentro do meu construtor, né? Então, vou dar um visitante.get ID, visitante.get RG, e agora aqui, no caso, ele vai receber aqui um visitante. Beleza, agora eu vou fazer exatamente o oposto, né? O converter do domínio para DTO, que ele vai receber aqui um visitante. Vou utilizar aqui o Shift F6 para poder alterar tudo, né? Visitante. Get nome. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui eu não vou ter mais. Vamos ver aqui como é que tá o DTO. Então o DTO ele recebe. No caso, o DTO ele recebe aqui de visitante. Ele recebe o ID, o nome, o RG. O RG é por último, ID, nome e visitante.getRG. Então, beleza. Então, isso aqui ele já deve funcionar. Então, beleza. O nosso converter ele já está pronto. O que eu posso fazer é vir aqui no nosso controlador e fazer a injeção dele. Private, final, visitante converter. Vou importar visitante converter. Beleza. Também eu vou criar aqui agora o nosso método que vai de fato salvar o visitante no banco de dados. Então ele vai devolver aqui um visitante DTO e vai ser create visitante DTO, que ele vai receber por parâmetro. Só que para receber esse parâmetro eu preciso utilizar o request body para ele poder extrair aqui o body desse request. Visitante DTO, e também vou dar um return visitante.toDT, visitante converter, na verdade.
visitante converter to DTO, e eu preciso enviar, né, para ele o domínio. E para enviar o domínio eu preciso salvar esse visitante, né? Então vou dar um private final, que eu vou injetar aqui a nossa porta de entrada para a gente conseguir ter acesso ao core da nossa aplicação. E eu preciso vir aqui dentro de core e eu vou criar aqui a nossa porta de entrada, no caso, que vai ser um visitante service port. Eu vou aproveitar aqui do morador, só para a gente duplicar, visitante service port. E aí ele vai devolver um visitante, que é o nosso objeto de domínio, ele também recebe um visitante. Vou só alterar aqui para visitante, a variável, e beleza. Isso aqui, a porta, ela já está funcionando. A gente pode fazer voltar aqui dentro do visitante e fazer a injeção de fato dela. Visitante port. E aí, beleza. Eu vou chamar aqui o meu... a minha porta, né? E eu vou mandar dar um create. Create morador. O nome tá create morador. Vou só ajustar o nome aqui para create. Visitante. Só para deixar de seguir o padrão, né? Porque tá criando um visitante. E eu vou chamar aqui, vou passar para ele um domínio. Para isso eu vou dar um visitante converter to domain. E aí eu vou passar para ele o DTO. Beleza. Isso aqui vai me devolver um visitante. E agora sim eu vou converter ele para um DTO, que é para me devolver lá para a entidade que está chamando, para o cliente que está chamando, né? Que pode ser um front-end, no caso aqui da gente é o post. Também o tipo desse método aqui, quando ocorrer uma requisição para a API visitantes e a requisição for do tipo post, a gente vai cair nesse método aqui, que vai ser create, que vai basicamente criar um visitante para a gente. Beleza, também vou mapear aqui a resposta, porque quando ele criar um visitante, eu quero que ele devolva um http status.created, para dizer que essa requisição funcionou, vai devolver um 201. Beleza, então aqui ele já vai funcionando, já está funcionando, né? O nosso endpoint já está pronto. O que a gente pode fazer é vir aqui dentro do nosso core da nossa aplicação e fazer de fato o serviço que vai ser responsável por aplicar a lógica necessária, todas as regras de negócio. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um visitante service. E aqui eu vou fazer aqui uns ajustes nele. Primeiramente eu vou até apagar tudo isso aqui. Só aproveitei a estrutura. E eu vou implementar aqui um visitante service port, que é a porta de entrada da gente. Ele vai obrigar que a gente implemente aqui o método create. Beleza, eu vou remover aqui esses imports sem uso. O que eu vou fazer aqui agora é, de fato, criar uma porta de saída, que é a que vai ser responsável por salvar lá no nosso banco de dados. Para isso, eu vou vir aqui dentro do nosso port e eu vou criar vou aproveitar aqui, por exemplo, o morador repository port, vou copiar ele, né, só para me aproveitar a estrutura, e vou criar um visitante repository port. Vou aproveitar aqui e só fazer os ajustes aqui, só que aqui ele vai ter ainda as mesmas regras que os outros. Por exemplo, eu não posso cadastrar, se porventura aquele visitante já foi cadastrado no nosso sistema, eu não posso cadastrar ele novamente. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou primeiro ajustar aqui o nosso create, e ele vai devolver um visitante, que é nosso objeto de domínio, e ele também recebe um visitante por parâmetro, e vai ser aqui um tipo da variável, vai ser um visitante. Beleza, no nosso obtém aqui by CPF vai ser um pouco diferente, vai ser um obtém by RG. RG, vou botar dessa forma, e ele vai receber aqui o RG do visitante. Beleza, então aqui já está pronto, vou remover o import sem uso. E eu vou voltar aqui dentro do meu serviço, que está dentro do core da minha aplicação, e vou fazer a injeção aqui da porta de saída. Para isso eu fiz um import nela aqui, vou dar um private final. E eu vou visitante service port.
E aqui esse cara vai ser responsável aqui. Ele está reclamando que não tem um construtor para poder fazer a injeção. Vou criar aqui o meu construtor já com os parâmetros, para ele conseguir fazer a injeção para a gente. Legal. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é chamar o visitante repository port, e eu vou obter aqui pelo RG. Vou pegar o RG do visitante, vou chamar lá o nosso serviço, né, que é responsável lá, o nosso repository, que é responsável por pegar esse dado lá no banco de dados. E eu vou colocar aqui, por exemplo, ele aqui dentro, ó, visitante existente. Beleza. Se existir um visitante, é porque ele vai ser diferente de null. Visitante existente for diferente de null, é porque existe. Então, eu vou dar um throw new ilegal. Ah, meu Deus. Throw new ilegal argumento exception. Visitante já existe. Beleza. Então, se existir um visitante, eu não vou cadastrar novamente lá no nosso banco de dados. E agora, se porventura o visitante não existir, aí sim eu vou chamar o meu banco e vou fazer, cadastrar ele lá, né? Para isso eu vou chamar o visitante repository.create. Vou passar para ele o visitante, que é o nosso objeto de domínio. Beleza. Então, aqui nós já temos toda a regra aqui para cadastrar, né? Criar o nosso visitante. Legal. Agora, o que eu posso fazer é vir aqui dentro dos meus adapters, dentro de Entity, e criar aqui a nossa representação do visitante lá no nosso banco de dados. Eu vou aproveitar aqui, por exemplo, a estrutura de usuário. Eu vou chamar de visitante entity e vou alterar aqui o nome da tabela para visitante. E aqui eu vou fazer só o ajuste aqui, porque ele tem basicamente o RG e ele também tem um relacionamento com pessoa. Então, basicamente, esse aqui é a nossa entidade de visitante. Ela está pronta. É somente isso. O que a gente pode fazer é vir aqui dentro do repository e eu vou criar aqui vou aproveitar a estrutura de pessoa aqui e vou criar o repository que vai ser responsável por fazer a interação lá com o banco de dados, usando toda a estrutura do JPA. Então, vou criar um visitante repository, e ele vai passar aqui para o JPA repository um visitante entity, e o tipo também do ID lá é um long. Beleza. Então, essa parte aqui também do nosso repository está pronto. O que eu posso fazer é criar um adapter para ele. Então, vai ser um visitante repository adapter. Beleza. Então, aqui nós temos aqui o nosso visitante repository adapter. Eu posso, por exemplo, apagar aqui, né, todo esse corpo aqui, que eu só estou aproveitando a estrutura, e vai ser um visitante repository port, e ele vai me obrigar a implementar aqui os métodos do contrato. Então, eu vou vir aqui, clicar em implement, que a gente vai conseguir fazer a implementação aqui do nosso método. Beleza, o que eu posso fazer aqui é criar um private final visitante repository, para a gente conseguir aqui salvar o nosso visitante no banco de dados. Só que primeiro eu preciso converter esse objeto de domínio em uma entidade. Para isso eu vou utilizar o model map. Para a gente conseguir fazer o convert. Então eu vou chamar aqui primeiro model mapper. Então eu vou vir aqui, vou chamar o model map para map, e eu vou passar para ele visitante, e eu quero converter ele em um visitante entity.class. Então aqui a gente está pegando o nosso objeto de domínio, está convertendo, e eu vou colocar aqui como entity. E beleza. Entity. E beleza, aqui a gente já tem a nossa entidade. O que eu posso fazer é chamar o nosso banco de dados e salvar essa entidade lá no banco de dados.
Para isso eu preciso também setar nele aqui a pessoa, né? Porque ele tem a dependência aqui de pessoa. Para isso que eu preciso fazer é chamar aqui um private final pessoa repository adapter. Pessoa repository, vou chamar só de pessoa repository para ficar mais curto. E aqui eu preciso setar para ele aqui, ó, entity.set pessoa, e eu vou chamar pessoa repository.create pessoa, e eu vou passar para ele visitante.get pessoa. Então ele já está criando aqui a pessoa lá no banco de dados e setando aqui dentro da entidade antes de salvar. Beleza, agora que ele já tem aqui tudo preenchido, o que precisa fazer é chamar um model map, porque eu vou precisar converter a resposta nessa entidade de novo para devolver. E para isso eu preciso passar para ele aqui o seguinte: eu vou chamar o visitante repository.save, vou passar a entidade para ele e ele vai devolver o objeto de volta. E esse resultado que ele vai devolver, no caso essa entidade aqui do tipo que vai ser um visitante int, eu quero converter para um objeto de domínio que vai ser um visitante.class. Visitante.class. E legal, e aí a gente já consegue aqui fazer aqui que o nosso visitante seja salvo lá no banco de dados. O que eu posso fazer é vir aqui implementar aqui o método que vai ser responsável aqui por pegar o visitante por ORG. Eu vou chamar aqui, por exemplo, o model. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: primeiramente eu vou chamar aqui o visitante obtain, não é find by RG. Eu vou passar para ele o RG. E esse método ele não existe, então o JPA já vai fazer aqui a implementação para a gente. Ele vai devolver um visitante entity. E legal, só remover aqui importação não usada. E agora eu vou pegar esse resultado aqui e vou colocar em uma variável. Visitante by RG. E legal, se existir um visitante by RG, né, ele conseguiu achar um visitante, o que ele vai fazer? Na verdade é se não existir, né? Se não existir, ele vai devolver um null, porque não existe. E caso contrário, ele vai fazer o convert para o objeto de domínio e vai devolver. Então vou chamar o model map.map, eu vou passar para ele visitante by RG. E eu vou converter ele em um objeto de domínio que vai ser visitante.class. Beleza, então isso aqui já deve funcionar. A gente voltar aqui, por exemplo, a gente vai ver que isso aqui, ele já bateu aqui e já vai conseguir fazer com que isso funcione. O problema é se a gente chamar aqui agora, ele não vai funcionar ainda por causa que a gente não tem o Spring não conhece ainda esse objeto, né? E não consegue gerenciar essa classe ainda. Para isso a gente vai vir aqui dentro do beans config, a gente vai criar um bean para poder falar para o Spring. E aí Spring gerencia isso para a gente. Então, por exemplo, eu vou duplicar aqui só para facilitar, vou chamar de morador. Ai meu Deus, esse negócio de duplicar sempre, nesse caso aqui é meio chato. Vou tacar um public visitante service port. E eu vou criar aqui um visitante service port, que ele vai receber, ele vai receber aqui no caso um visitante repository port, e ele vai devolver aqui um new visitante service e que vai passar para ele o visitante service port. Então basicamente essa aqui é a injeção que ele está fazendo. E para isso funcionar, eu preciso também anotar ele aqui como um bin. Beleza, então na teoria isso aqui tudo já deveria funcionar. A gente pode só validar aqui o fluxo. Vamos lá, bateu no nosso, houve uma requisição para a API visitantes do tipo post, ele vai cair aqui. Ele vai pegar, extrair o body aqui da nossa aplicação. Depois ele vai converter esse DTO para um objeto de domínio, vai enviar para criar um visitante, que vai cair aqui no visitante service port, ele vai procurar a implementação. Ele vai chamar primeiro, ele vai tentar obter pelo RG,
vai chamar uma regra lá, o nosso adapter vai tentar buscar para RG. Se porventura existir, é porque é diferente de null, ele vai lançar uma exceção falando que o visitante já existe. Caso contrário, ele vai criar. Bom, isso aqui já deveria funcionar. Posso startar aqui a nossa aplicação. Enquanto ela vai startando aqui, eu posso vir aqui dentro de API. Eu vou clicar com o botão direito, vou clicar um Add Request e eu vou botar aqui, ó, Create Visitante. E eu vou copiar aqui só para a gente aproveitar. E vou colocar aqui para visitantes. API/visitantes e vou começar também a mapear aqui o meu JSON. Então, basicamente, eu vou precisar enviar um nome do visitante, que vai ser Dylan Bueno, que é o meu filho. E eu também vou adicionar aqui um RG para ele, que vai ser 01010101. Pronto, vai ser esse aqui. E o que mais que eu preciso passar para ele? Deixa eu só dar uma olhada. Cadê o meu DTO de visitante? Basicamente esses 3 campos, por enquanto. Esses 2 campos. Também vou precisar passar o ID, né? No caso aqui, né? Eu poderia passar o ID, mas eu não vou passar. Então, vou dar um send. Ele deu um erro porque o método HTTP aqui é um post, né? Ele está esperando um post lá. E agora ele também deu um erro. Vamos ver o que aconteceu. Tá. Vou botar um breakpoint aqui, só para me pegar aqui, que eu não peguei exatamente o que aconteceu. Vou mandar um send. Ele bateu aqui. Aí ele passou, tentou buscar um cara pelo RG, veio nulo. Se veio nulo... não, a regra tá errada aqui, gente. Mesma coisa. Se for nulo é porque não existe, então ele vai devolver um null. Vou só mandar startar novamente, que eu tinha invertido a lógica aqui, né? Então, na verdade, é o seguinte, ele tenta buscar o visitante. Ele não achou, veio nulo. Então, ele devolve nulo aqui, só para ele evitar aqui o null point aqui. Tem uma forma da gente fazer isso de uma forma mais simples para evitar esse tipo de problema. Tô tentando fazer o mais simples possível para você olhar e entender o código e tal. Qualquer coisa a gente pode refatorar isso no futuro, beleza? Vou mandar aqui a chamada, vou tirar o breakpoint aqui agora e eu espero que tudo funcionou. Ele criou aqui um usuário. Se eu mandar criar de novo com o RG, deu um erro. E se a gente voltar lá no nosso log, ele vai dizer que o visitante já existe. Se a gente alterar aqui para, sei lá, Matheus Silva, e eu alterar aqui para 008080808, ele vai conseguir salvar agora o Matheus e deve vir com o ID 2. Então, o nosso cadastro de visitante também já está funcionando.